Finalmente assisti A Hora do Mal e eu tenho muito o que comentar sobre esse roteiro. Bom, já vou avisando que vai ter muito spoiler, então se você não assistiu esse filme, vai lá assistir e volta aqui para acompanhar a crítica. Bem, A Hora do Mal foi escrito e dirigido por Zack Krieger. Ele já vinha de um outro filme chamado Noites Brutais, que guarda muitas similaridades com A Hora do Mal. Então, se você não assistiu ainda, recomendo que você vá lá assistir. E ele parte da mesma premissa, que é se apresentar como uma obra de horror convencional e depois trazer uma certa inventividade na sua estrutura narrativa. E o que isso traz para o filme? Ele torna o roteiro uma espécie de brincadeira com o espectador, em que cada ponto de vista vai te adicionando pistas para resolver um grande mistério, que é o cerne da obra, que é o desaparecimento de 17 crianças de uma sala de aula. E essa é legal porque o roteiro, ele, nesses primeiros 20 minutos, ele te engana, mas o trailer do filme também foi vendido para te enganar. Porque o trailer do filme só dá conta desses primeiros 20, 30 minutos. Então você vai achando que vai ter essa obra de horror, de susto, esse mistério, e aí você descobre que não, o filme é uma grande brincadeira. Só que essa grande brincadeira, ela também não se revela pra você logo de cara, porque o filme ele vai ficando cada vez mais absurdo conforme a gente vai trocando de ponto de vista. Então a gente começa com o ponto de vista da professora, né, que teve esse desaparecimento, que é a principal pessoa mais preocupada em tentar resolver esse caso, porque a cidade inteira está tentando correr atrás dela, né, achando que ela tem algum tipo de envolvimento. E depois a gente vai para um segundo ponto de vista, que é um ponto de vista de um dos pais, vivido pelo Josh Brolin, eh, de uma das crianças que desapareceu. Depois a gente vai para um ponto de vista de um policial, e até aí a gente tem esse trio de protagonistas, vamos dizer assim. Só que as coisas começam a pirar mesmo quando a gente vai para o ponto de vista de um personagem completamente drogado, que parece apenas um alívio cômico, que ele é plantado ali em uma parte do filme e que você não dá muita bola. E aí as coisas ficam muito malucas mesmo, porque esse personagem é muito doido e muito bem interpretado, diga-se de passagem. E aí a gente é apresentado essa personagem completamente fantástica, inclusive pode ser o motivo pelo qual você clicou aqui nessa crítica para assistir, que esse personagem é tão bom, tão bom, tão bom, que a gente fica com vontade de ouvir mais sobre ele, que é a Tia Gladys, que é uma bruxa, que ela invade uma casa, que a gente não sabe se ela tem parentesco ou não com os personagens dessa casa, isso é dito no roteiro, mas a gente não pode presumir se é verdade ou não. Ela faz uma lavagem cerebral nesse casal e meio que transforma o filho deles em um escravo que vai cometer atos que vão ajudar ela a perpetrar o plano dela. E que plano é esse? É raptar essas 17 crianças para roubar a energia vital deles, né? E aí a gente vai começando a entender por que tudo aconteceu e aquelas pistas, aquelas estranhezas que o filme apresenta vão começar a fazer sentido. Só que a Tia Gladys, ela é uma personagem que eu tenho certeza que o Zack Krieger, ele se divertiu muito escrevendo ela, porque ela não só ela é muito bem, descrita e as regras que ela apresenta, até da própria magia, são muito bem, fundamentadas, que traz um quê de realismo para aquela personagem, por mais que ela seja um elemento completamente fantástico e destoante da trama, né. Então a gente sempre fica meio ansioso e com vontade de assistir ela fazendo os ritos dela, né, fazendo as práticas dela, porque a gente sabe o início, o meio, o fim, mas também as consequências daqueles atos e daquelas atitudes. Bom, isso é ajudado, obviamente, porque a personagem é magnificamente, interpretada, mas a nível de roteiro, o interessante é que a Tia Gladys, ela amplia os elementos de horror e os elementos de comédia do filme. E o gênero de horror e o comédia, eles são muito complementares nessa obra, e conforme eles vão ficando cada vez mais claros, né, que é um filme, vamos colocar assim, de terrir, ele vai encaminhando para um final que é completamente catártico e é uma maravilha de ser assistida. Que a Tia Gladys, ela confronta as crianças e, assim, né, quem assistiu sabe o quão maravilhoso e divertido é aquele final. Eu tenho certeza que a personagem da Tia Gladys, ela vai se tornar um ícone, já se tornou, e provavelmente vão querer fazer um prequel parecido com o que aconteceu com Pearl, do Ty West, né, que era um prequel de X,
Só que aqui eu tenho muito medo, de ao contar a origem dessa personagem, a gente perca um pouco de o que faz ela ser tão fantástica, né, que é ela aparecer do nada, tal qual uma vilã, né, uma bruxa de contos mesmo, e a gente não precisa saber a origem dela. A verdade é essa. O roteiro é só maravilhas? Não, claro que não. Eu tenho algumas pontuações a fazer do roteiro. Eu acho que ela tem 2 barrigas muito bem, assim, muito bem definidas, né, claras. Uma delas é o segundo ponto de vista, que é o do personagem do pai, né, o personagem vivido pelo Josh Brolin, porque pode parecer que ele é muito importante para a trama, mas se a gente tirar todo o núcleo narrativo daquele personagem, a trama continua se sustentando. Inclusive, ele traz alguns problemas, né, alguns furos para o filme, como o fato de que parte das pistas que ele desenvolve eh, envolve os personagens das crianças terem que correr em linha reta. E durante o filme fica claro que elas não correm necessariamente em linha reta, né? Elas fazem curva, elas dão voltas e por aí vai. Eh, Esse personagem, ele, obviamente, ele acrescenta a trama de alguma forma, ele traz um peso dramático, mas para o desenvolvimento da narrativa ele não é necessário, né? A personagem da professora podia ser mais do que suficiente para resolver o mistério. E a outra barriga, seria um pouco das cenas que envolvem o ponto de vista do policial e o ponto de vista do personagem drogado, porque elas se complementam demais e talvez não precisava de tudo aquilo, né. Um personagem poderia substituir o outro, enfim. Mas não dá pra tirar o personagem drogado, porque ele é muito divertido, ele acrescenta muito à trama e ele ajuda a gente a começar a rir, gargalhar, e aí quando a personagem da Tia Gladys aparece, ela não é tão estranha assim a obra, né? A obra já se metamorfoseou de um filme de horror convencional para um filme que mistura em iguais partes o horror e a comédia. A verdade é que eu gostei muito desse roteiro desse filme. Eu acho que ele tem algumas falhas, ele escorrega aqui e acolá. Eu acho que por vezes ele é muito didático, né? Principalmente da questão do parasita, né? Ele tem que apresentar lá as formigas zumbis, a Tia Gladys mesmo, como essa flor, né, que ela tá sempre na roupa dela, mas que ela desabrocha, aí depois ela tá murchando. Então, assim, o filme parece que ele não se garante, na própria narrativa, e aí ele tem que apelar para esses elementos que acabam ficando um pouco bobos, né? O filme é melhor do que os próprios elementos que o roteiro traz. E aí tem até a cena do rifle, do que o Josh Brolin vê um rifle flutuante, que pra mim é completamente perdido ali na trama. Mas, enfim, né? Nem todo roteiro pode ser perfeito em todas as suas partes. Mas eu acho que o final dele é tão legal, é tão catártico, que compensa e muito. E acho que é isso que eu gostaria de sublinhar, né? Eu acho que o horror representado tanto pela Hora do Mal quanto por Pecadores vem com uma originalidade tão grande no ano de 2025, se permitindo estruturas tão diferentes, trazendo coisas tão divertidas e exageradas, que para mim isso é experiência cinematográfica, né? Eu acho que Hollywood perdeu muito a mão quando a gente vai falar de filmes de herói, que são muito formulaicos, muito repetitivos, e ver esse frescor, ver essa inovação, ver essa coragem de poder abraçar a maluquice, o caos, é o que a gente mais espera. Bom, essa é a minha opinião sobre A Hora do Mal. Quero que vocês deixem nos comentários se vocês concordam, discordam, o que, que vocês acharam do filme. E aproveita e me recomenda qual é o próximo filme que eu tenho que criticar aqui no Descascando Roteiros.